Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, site Tem Alguém Assistindo, e hoje eu vou falar sobre Vozes e Vultos, filme de terror da Netflix, protagonizado pela Amanda Seyfried, uma das principais atrizes de Hollywood atualmente e indicada ao Oscar pelo filme Mank, também da Netflix. Nesse vídeo eu vou recapitular o filme, falar sobre ele desde o começo e também comentar sobre o seu final. Será que o George morre? É claro que nós teremos spoiler nesse vídeo todo, então fiquem atentos. Mas antes de continuar, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal. Nós temos vídeos assim todo dia, eu tenho certeza que você vai gostar, então bora pro vídeo. Vozes e Vultos começa com George e Catherine, um casal, juntos com a sua filha Franny, se mudando para sua nova casa no Vale do Hudson, que fica no interior de Nova York. Eles estão saindo da grande cidade lá em Manhattan e indo morar no interior lá nos anos 80. Nessa casa eles começam a ouvir ruídos estranhos e batidas que podem ser ouvidas à noite, coisa básica de filme de terror. Então o casal é rapidamente apresentado a Ed e Cole Vile, um jovem e seu irmão mais novo que se oferecem para trabalhar para os recém-chegados como zelador e também para cuidar de sua filha. Mais tarde é revelado que os dois meninos cresceram na fazenda onde seu pai Kelvin assassinou a sua mãe, Ella. Depois de um tempo, Catherine, que já sofria de distúrbio alimentar, começa a notar itens estranhos pela casa, incluindo um antigo livro de registros que apresenta a palavra Damned, que significa maldita em inglês, rabiscada nele, assim como um anel misterioso que ela encontra no balcão da cozinha. Enquanto isso, George começa seu novo emprego como professor universitário e recebe do seu chefe Floyd uma cópia de Heaven and Its Wonders and Hell from Things Heard and Seen, algo como O Céu e Suas Maravilhas e o Inferno das Coisas Ouvidas e Vistas, em tradução literal, e que apresenta na capa a arte do Vale das Sombras da Morte de Johnny Innes, que é um presente meio estranho, convenhamos aqui. Depois, na biblioteca, o George conhece a Wills, uma jovem garota que reside no local por quem ele rapidamente se sente atraído, e eventualmente ele descobre onde ela mora antes dos dois dormirem juntos. Então a gente já vê que esse filme tem muita traição, tem muito mistério, é esquisito. As pessoas guardam segredos que a gente simplesmente não entende. E ele vai se desenhando realmente como um filme de terror e suspense psicológico. Depois o George se encontra com a Justine, uma colega de faculdade que desempenha um papel fundamental à medida que o filme avança. Então Floyd, o professor de faculdade do George, durante um jantar na casa do casal contra a Catherine, que em sua casa vivia um espírito, algo que ela já suspeitava, e que eles tinham que fazer uma sessão espírita para descobrir quem ou o que estava lá. Aí mais tarde a gente descobre que o espírito foi revelado. Se trata de Ella Vile, a mãe daqueles dois que apareceram no começo, o Ed e o Cole, mas que ela não pretende fazer mal a Catherine e sua família. Mas durante a sessão ela avisa: quando o mal vem à luz, tenham cuidado, pois há outro espírito maligno que está na casa, que é o seu marido Kelvin, que a matou e que é atraído pelo George. Um tempo depois nós vemos que o George esbarra com Floyd, que parece surpreso ao ver que George está trabalhando como professor atualmente, algo que a Justine também já havia suspeitado. Logo na cena seguinte é revelado que o George falsificou sua carta de recomendação para trabalhar na faculdade, ou seja, ele não é um professor de verdade. George marca uma reunião com Floyd para discutir esse assunto para deixar tudo em pratos limpos, mas durante a conversa deles, o George mata o Floyd. Logo depois de cometer esse assassinato, ele é encontrado pela Justine, que tenta fugir, mas George arranca o carro dela na estrada e a coloca em coma depois de sofrer um grave acidente. Após a morte de Floyd e o acidente de Justine, Catherine percebe que seu marido está por trás de todas essas coisas e planeja escapar com sua filha Franny. Ela quer fugir desse doido. No entanto, quando George volta para casa, ele rapidamente descobre o plano da Catherine. E agora nós vamos entrar no final do filme efetivamente. Bom, durante o filme a Catherine é mostrada, bebendo alguns shakes de proteína para ajudar ela a lidar com seu distúrbio alimentar. E se aproveitando disso, o George dá um shake para ela, para ela tomar, e a dopa para impedi-la de fugir com a sua filha Franny. Depois de ser dopada, a Catherine volta a ver o fantasma Ella aparecer, e o espírito conforta Catherine dizendo que irá facilitar a sua passagem para o outro mundo. Catherine tenta achar sua filha desesperadamente, mas desmaia por conta do que o George fez ela tomar.
Deitada na cama de sua filha, o George a encontra dormindo, desmaiada, e a mata brutalmente com um machado. Mas graças a ela, o espírito, Catherine não morre com dor. George então tenta esconder o fato de ter assassinado sua esposa e, apesar de ser o principal suspeito, não há evidências o suficiente para acusá-lo naquele momento. É bom lembrar que a gente está na década de 80 e no interior de Nova York, ou seja, a polícia é despreparada no geral. Então fica desse jeito até a Justine acordar de seu coma, lembrando de todos os crimes do George. Ela foi visitada pelos espíritos da Catherine, que já tinha morrido, e da Ella, o espírito que cuidou da Catherine, com a esperança de obter justiça para elas. Sabendo que acabou para ele, porque a Justine acordou e agora sabe de tudo, o George tenta fugir em um barco desesperadamente também. Mas a Ella e a Catherine já tinham preparado um plano para ele. Quando ele vai para o mar, uma tempestade começa a se formar à medida que ele se afasta da costa. E vemos que o local em que ele está se torna assustador, sugerindo que ele vai morrer no mar. Embora a gente não vê a morte do George especificamente, a gente só tem essa ideia, é bem claro que ele vai morrer quando a cena muda para uma pintura com um barco entrando no inferno em meio a um céu com uma cruz invertida. Então essa pintura realmente sugere que ele está caminhando para a sua morte em meio a literalmente o inferno. Ele está indo para o inferno depois de fazer tanto mal. A Ella e a Catherine, após esse fato, afirmam o seguinte, abre aspas para ela: por causa de vocês estamos unidas em espírito, por causa de vocês nossos poderes crescem de pequenas gotas a um mar sem fim. Vozes e Vultos termina nos mostrando uma foto dos dois habitantes originais daquela casa que fica na fazenda, e a mulher é vista usando o anel que a Catherine encontrou lá no começo do filme. O anel é passado para as mulheres que moram na casa para protegê-las dos homens assassinos que vivem lá, ajudando seus espíritos a seguirem em paz, como ela fez com Catherine. A Ella tinha o objetivo de proteger as mulheres da casa de sofrer o mesmo destino que ela. Embora ela não tenha conseguido, porque a Catherine também morreu, a provável morte do George e a ajuda que a Justine recebeu delas indicam que o ciclo finalmente foi quebrado e que, enfim, a justiça chegou. Então, basicamente, o caso do George e da Catherine vem sendo repetido de geração em geração, sem que as mulheres consigam obter justiça e frear esse assassinato que os homens fazem também de geração em geração, ao chegar nessa casa mal assombrada. Mas, no final de Vozes e Vultos, como eu falei, eles indicam que esse ciclo se quebrou e, finalmente, as mulheres conseguiram a justiça que queriam pelo fato da Justine não ter morrido no acidente. Ela ficou em coma, acordou e vai delatar tudo o que ela sabe daquele caso. Assim, o George não só provavelmente morreu, como também seria condenado à prisão pelas mortes. E assim, a justiça realmente chegou. Mas aí, você gostou de Vozes e Vultos? O que você achou do filme? Achou que ele é mais terror, que ele é mais suspense? Você tomou susto? Comenta aí pra gente saber, bora conversar sobre esse filme. Aí eu lembro a todos de darem like no vídeo e se inscreverem no canal. Nos vemos já já em um novo vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais.